Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um episódio do ADEC TV, no nosso podcast. E hoje eu vou falar diretamente para você, mulher. Hoje nós estamos aqui com um tema maravilhoso, voltado para vocês, que chama Feridas da Rejeição, quando a dor da infância acompanha a mulher adulta. Vocês já viram que o tema hoje é profundo, é delicado e pode fazer parte daquele negocinho que você tem escondido lá no fundo do seu coração há muito tempo, uma dor de rejeição. E a nossa palavra-chave hoje está lá em Salmos 27, versículo 10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Gente, o que era uma ferida de menina que está lá na sua infância, pode ter se transformado numa prisão na fase adulta. E eu estou com duas convidadas muito especiais para falar um pouquinho sobre as dores da rejeição que a gente tem lá da infância e carrega para a vida adulta. Então, sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Vou começar com a Helena Rodrigues. Helena é aqui da Assembleia de Deus, ela tem um projeto lindo com mulheres, vocês já conhecem a Helena daqui, ela é de casa. E com a Karina Teixeira, minha amiga pessoal. A Karina, ela é lá de uma cidade aqui perto de Caratinga, chama Santa Bárbara do Leste, né? Congrega lá na Metodista, líder de mulheres. Isso. Ela tem esse trabalho com mulheres também, igual a Helena, trabalha há muito tempo. Seja bem-vinda, Karina, primeira vez aqui no ADEC TV. Obrigada, Carol, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. O prazer é nosso. E que Deus nos abençoe, Amém. Né? E que essa conversa possa ser um instrumento de cura para você que nos acompanha, para você, mulher. Vamos falar dessas feridas, dessas rejeições. As raízes da rejeição. Vamos lá, Helena e Karina, né? Muitas vezes a rejeição, ela sempre começa lá atrás. A maioria das vezes, essa rejeição está lá na nossa infância. Uma palavra mal colocada, às vezes um episódio que a pessoa se sentiu desprezada ou indesejada. Me fala um pouquinho, onde que começa essa ferida da rejeição? Na verdade, Carol, essa ferida ela pode começar antes da infância, ela pode começar mesmo dentro do ventre. A criança ela já sente as emoções da mãe. Então, se ela está passando ali dentro do ventre, algo que ela está vivendo, né? Uma gravidez indesejada, ou uma ferida por causa do marido que não aceita a criança. Ela vai transferindo. Isso, qualquer turbulência que a mãe estiver passando e rejeita a criança, ela já sente desde o ventre essa rejeição. Então, eu digo que ela começa bem antes. E a gente já fala raiz, por quê? Porque é algo muito profundo. Um adulto, por exemplo, ele não sente a rejeição do mesmo jeito. Se eu chegar aqui e rejeitar a Karina aqui, ela vai falar, nossa, que mulher estranha. Só isso, não vai descer pro coração dela. A maturidade é outra. A dor não vai ser a mesma, porque ela não me conhece. Mas raiz é algo muito profundo, então é algo que vem acompanhando o ser humano. E é onde chega na fase adulta, né? Que transmite aí muitas emoções negativas e é onde acontece essa dor aí que acompanha a mulher e faz com que ela tenha comportamentos inadequados. Karina, então, né, frases que a gente ouve assim, você não serve para nada, ou você podia ser igual a sua irmã, que mais? Você só dá trabalho, são frases típicas de quem vai de rejeição? Sim, igual a Helena falou, né? A criança, ela não tem filtro. De 0 a 12 anos, ela não tem filtro nenhum, né, Helena? Então, tudo que é comunicado para ela, ela vai armazenando aquilo ali em forma de emoções, de comportamento, de sentimentos, né? Então, por exemplo, quando ela vê o pai e a mãe brigando, para ela transfere essa dor para ela, tipo assim, eu não sou um bom filho, papai e mamãe estão brigando por minha causa, porque eu não sou bom o suficiente. Então, tudo comunica, como a Helena falou, às vezes a mãe levou um susto ali na hora da gravidez, uma gravidez indesejada. Aquilo ali já comunicou para a criança que ela é indesejada e a rejeição já começa ali, naquele momento ali da concepção. Por exemplo, crianças que a mãe tentou fazer aborto, ela carrega um peso, por mais que ela não saiba disso, ela não tenha consciência disso, mas o subconsciente dela armazenou isso. Né? Então, é muito sério, é muito profundo, e eu vou te dizer que 95% da população
sofreu rejeição, alguma forma de rejeição na infância. Todos nós, né? Todos nós. Na verdade, todo ser humano. Todo ser humano. Ele já sofreu algum tipo, né? Verdade. Já sofreu algum tipo de rejeição. Vocês têm algum, por exemplo, testemunho, assim, real mesmo, de alguma mulher que tinha uma ferida que vocês atenderam de rejeição desde a infância e o que atrapalhava ela na vida adulta, tanto a Helena quanto a Karina? Então, eu atendo, né, uma moça de 23 anos que ela sofreu tanta rejeição e sofre até hoje por parte da mãe. E ela acabou crescendo assim com uma imaturidade muito grande. Ela é muito imatura, ela não sabe tomar decisões, insegura, não consegue decidir por si própria. E aí ela me procurou para buscar ajuda sobre isso. E aí eu acho tão engraçado que eu comecei a orientá-la, né, em como se curar disso. E ela me mandava mensagem às vezes: nossa, eu achei isso tão adulto que eu fiz. Uma menina de 23 anos. Ou seja, ela só estava perdida nas suas emoções e não sabia o que fazer. Porque até hoje a mãe ainda fala que ela não é boa o suficiente, que ela não é uma boa filha, que ela só veio para dar trabalho. Até hoje. Então a mãe tem traços narcisistas. É muito complicado. E lidar com pessoas assim é muito triste, é muito sofrido. A pessoa que não tem conhecimento, né, Karina, ela não consegue lidar com essas pessoas. Ela não então, ela vai ter que se blindar disso. Exatamente. É onde eu falo para ela que talvez a mãe dela não seja curada, porque o narcisista muitas vezes não quer cura, não reconhece. Então, ela precisava ser muito curada para aprender a lidar com aquilo que a mãe fazia com ela. Então, hoje, ela já está até tentando tirar a carteira de motorista. Hoje, ela me agradece muito, porque ela já se viu muito, assim, amadurecida em muitas coisas. Mas olha só que tremendo que é. Ela até mesmo para se relacionar, ela se sabota. Ela se sabota. Aparece pessoas para se relacionar com ela e ela não se acha suficiente. Então, eu não vou ser boa, ele não vai gostar de mim. E aí ela não aceita, sabe, o cortejo do rapaz. Eu falo assim, tirar uma carta de motorista é uma coisa natural, é uma coisa simples. Eu vou Mas falar para a assim, pessoa que simples. sofre rejeição... Não é. Não é, porque ela não se acha boa. Ela tem dificuldade nas coisas... E aí, ela se sentindo muito insegura, ela vai estar muito insegura na hora da prova. Não, eu tô te falando tanto que é complicado, porque é uma coisa que é para ser um processo natural, uma carteira, né? Uma coisa simples, Helena. Era para ser simples para essa pessoa, simples, né? E olha o tanto que... Mas traz, né, muita complicação. A rejeição, ela cria seres humanos imaturos. Muito imaturos. Então... a pessoa não sabe decidir por si mesma, ou quando decide errado. Então, pode ir para um outro lado também, né? Da autossuficiência também. Tem esses dois, né? Mas a maioria das vezes, a pessoa se torna insegura. E você, Karina? Sim, então, eu tenho a minha própria experiência, né? Tanto que eu resolvi trabalhar com isso, eu trabalho muito com essa parte da rejeição, porque eu sofri rejeição. A minha mãe, há 53 anos atrás, ela engravidou na lua de mel. Então, isso, naquele momento, para ela, foi um susto. Então, aquele susto que ela levou de, opa, peraí, eu mal casei, já estou grávida e tal, já comunicou uma rejeição, né? E aí, depois que eu nasci, eu sou, hoje, eu sou hiperativa, eu tenho TDAH, só que naquela época eu não tinha diagnóstico, né? Então, eu chegava nas festas, eu batia em todas as crianças e tal. As minhas primas, elas tinham pavor de mim, e as minhas tias vão assistir esse podcast, e elas não me deixam mentir, né? As minhas tias, eu chegava, minhas tias catavam as priminhas bonitinhas, escondia tudo porque o terror tinha chegado, né? Então, eu fui sofrendo muito. E eu lembro das minhas tias comunicando com a minha mãe: leva essa menina no médico, essa menina não é normal, essa menina tem problema. E eu fui crescendo, acreditando naquelas verdades todas ali. Então, eu fui uma adolescente que tinha uma imagem totalmente distorcida do que Deus tinha feito para mim. Hoje eu entendo, né, meu chamado. Hoje eu gasto toda a minha energia para o Senhor, para a obra do Senhor, mas naquele momento eu não sabia, eu não tinha entendimento. Então, eu me via deformada, eu tinha uma autoimagem muito pobre de mim, né? Sofri as consequências da rejeição, e aí a Helena falou uma coisa muito legal: eu só atraía pessoas que me rejeitavam, namorados, relacionamentos que me traíam, amigos que me traíam. Por quê? Porque era a minha crença de que eu ia ser rejeitada a qualquer momento. Então, assim... como se você já tivesse acostumado. Exatamente, é como se aquilo ali fosse natural, e eu só trazia pessoas
a minha energia só buscava pessoas com energia, né, que ia alimentar a minha crença de que eu ia ser traída, de que eu ia ser abandonada. Então, isso é muito sério. E muitas mulheres hoje têm isso. Elas são abandonadas, elas são traídas porque elas acreditam que vão ser traídas. Né, de tudo que vocês estão falando aí, parece que não é apenas, né, rejeição, não é apenas ser deixada, mas é não se sentir suficiente. Na verdade, o ser humano ele precisa de Digno, três coisas: amor, aceitação e compreensão. E quando isso é negado, quando falta de alguma forma, é onde acontece isso. Por quê? Porque se eu não sou amada, se eu não sou aceita em alguma atitude, que era o caso dela, ela não foi aceita como ela era. E aí eu ouvia muitas palavras. E aí vem, né, as críticas, vem tudo. Então aquilo vai construindo a personalidade da mulher. E ela chega na fase da adolescência, a personalidade vai ficando cada vez mais conturbada. E é onde ela precisa, chegar a um ponto que essa não sou eu. Não é quem Deus criou para eu ser, é o que fizeram de mim. É o que fizeram. Porque aí o que falaram que eu sou. Isso, é porque vão construindo, né? A gente nasce. E você vai adaptando naquilo. E vai se adaptando no que vão falando. Porque é como ela disse, criança acha que tudo é verdade. Exato. E aceita como uma verdade. E aí chega um ponto que a gente tem que falar, qual que é a verdade? Né, nós falamos agora um pouco sobre a rejeição parental, né? Aquela que acontece, e geralmente parece que também é a mais comum, né? No seio familiar. Mas também existe a rejeição social e a escolar. É porque toda figura de autoridade, né, Carol? Toda figura de autoridade, ela pode transmitir isso. Um professor, por exemplo. Eu tive uma experiência, assim, com uma das mulheres que eu cuidei. Ela, em um dos momentos que eu estava com ela, ela reconheceu que por causa de uma professora que havia falado muito que ela não era capaz, ela se calou. Não deixaram ela fazer algo na escola e falaram que ela era burra, isso e aquilo, ela se calou. E ela nunca tinha aceitado fazer outras coisas, sabe? Na igreja, ela sempre nos bastidores, e Deus chamando ela mais à frente. E aí, quando ela se lembrou disso, aí ela trouxe o que é a verdade. Será que o que ela falou é verdade? Eu vou ficar com isso até hoje? Até hoje eu vou carregar isso para sempre? Vou carregar isso para sempre. É onde ela... Olha, na escola. E então, ou seja, não era sobre maternidade, paternidade. Era sobre uma figura de autoridade que é uma professora. Essa semana eu vi no Instagram um amigo nosso falar assim, ele tá viajando, ele tá fora do país e gravou assim, pra professora que falou que eu não ia dar em nada na vida, tô eu aqui dando em nada na Espanha. Tá vendo? Aí a gente ia gravar, eu falei, tá aí uma raiz de rejeição. Sim, quis mostrar que ele deu conta. Que ele deu conta, né? Eu não tô julgando a atitude dele no que eu acho, não. Mas você vê que tinha uma coisa mais profunda. Né? Mostrar que venceu. Aí foi lá na escola, que venceu. E eu falo assim, gente, eu acho assim, a fase escolar não é fácil. Porque realmente, tudo que a gente vê em filmes, realmente acontece na escola. Tem os populares, os impopulares, os que são excluídos. Isso tudo acontece. Acho que faz parte dessa já natureza caída do ambiente social. E eu falo, gente, é muito complicada a fase escolar. Os nossos filhos têm que estar bem preparados. Eu vejo da minha fase. Gente, eles faziam lista das 10 mais, das 10 menos, das 10 mais chatas da escola. Sempre teve isso. Teve isso. Só que antigamente, né, talvez isso mexesse menos. Mas também são coisas que, às vezes, se a pessoa guarda isso como uma ferida de rejeição. É porque, na verdade, a pessoa que já tem esses traços, né, Karina, que já carrega, vai sentir mais quando alguém chegar na escola e falar, porque aquilo vai ferir o lugarzinho que ela mais sente. E aí, se uma pessoa bem resolvida, que foi muito afirmada pelos pais, que foi muito validada, ela possivelmente não vai nem ligar para aquela lista. Ela vai falar assim, nossa, mal sabe eles que estão perdendo alguma coisa, né? É exatamente isso que eu ia falar. Quem sofre bullying na escola, eu tô dando provavelmente já sofreu bullying em casa. Rejeição em casa. E eu queria compartilhar com você, Carol, antes da gente passar para frente, o que comunica rejeição. Porque eu imagino que tenha muitas mães que estão aqui assistindo, né, o nosso podcast, porque a gente precisa compartilhar isso para a gente poder cortar isso daí, né? Então, a gravidez indesejada, ela comunica rejeição, a impaciência
impaciência dos pais comunicam. Rejeição. Exatamente. Quando você é impaciente, para, menino, não posso te dar atenção agora, cala a boca, não sei o quê. Você está mostrando para ele que ele não tem valor, né? Brigas no casamento, como eu já falei, a criança olha e fala, eu sou o problema dessa briga, não é o papai e a mamãe. Eles não têm filtro para entender que o pai e a mãe estão em crise. Então, para ele é o culpado. Abandono intencional ou não. Por exemplo, tem casos que são, claro, o pai não assume a criança, a mãe abandona a criança. Agora, tem o abandono que não é intencional. A mãe que deixa a criança na creche o dia inteiro para trabalhar. Eu sei que é preciso, mas isso comunica rejeição para a criança. Infelizmente, aquela criança, quando ela é deixada lá na escola e passa um dia inteiro longe da família, está comunicando rejeição para ela, entende? Isso é muito sério, né, Helena? Palavras de acusação, você é culpada do meu corpo estar assim, eu engordei porque foi na sua gravidez, eu estou estressada por causa de vocês. Todas essas palavras comunicam rejeição. Bebidas e drogas no lar, quando a criança vê o pai ou a mãe chegando alcoolizados, para ele nossa, o papai está ficando na rua porque eu não sou bom, eu não estou sendo obediente. Então, ele vai trazendo toda essa culpa. O ser humano, ele carrega muita culpa por causa do que foi comunicado na infância. Adultério, quando um dos pais trai, para a criança também a culpa é dela. Surras, castigos. Outra coisa que rejeição é abuso sexual. E tem muitos, né? Exatamente, por parte da própria família ou de um terceiro. Porque o que ele pensa? Não, o papai e a mamãe que era para estar me protegendo, não está me protegendo. Então, eu não sirvo para nada. Então, ele vai se sentir rejeitado. Então, tem várias coisas que comunicam rejeição. Ele cresce até achando que ele merece aquele tipo de abuso, seja ele qual for. Sim. Pode acontecer. Cresce assim. Sim. Ele, na verdade, ele vai para uma crença de que ele não é merecedor de coisas boas. Então, tudo que vem de ruim, ele aceita. Ele aceita. Porque eu não sou merecedor de coisas boas. Então, a rejeição tem esse poder de distorcer o amor e fazer a gente até duvidar quando chega o amor verdadeiro. Tem. Em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Tanto na relação com pai e mãe, com irmãos. E até chegar na fase do namoro, né? Até chegar à fase do namoro. Que ela sempre vai procurar aquilo que talvez evidencie. Ela vai tentar preencher um vazio que existe nela, só que quando ela vai olhar para o outro, ela se espelha naquilo que ela está acostumada a viver, o que tem dentro dela. E aí é onde ela acaba aceitando qualquer coisa que vem. E para a gente falar da rejeição com amizades, nas dificuldades. Em todos os relacionamentos, né, Karina? Todas as áreas da vida. Todas. No trabalho, ele sempre vai ficar nos últimos colocados lá num concurso, porque sempre vai se sentir... A rejeição, ela reverbera em várias áreas da vida. Né? E pode levar também a pessoas a ter uma dependência do outro, né? Porque aí ela não quer mais se sentir rejeitada. E para ela não se sentir mais rejeitada, ela se propõe a qualquer coisa. A rejeição, então, causa medo. Também. Medo de perder. De perder. Eu já perdi, eu já fui rejeitada, então não quero mais perder. E aí vai para esse caminho da dependência emocional também. Eu fiz uma colinha aqui com os comportamentos causados pela rejeição. Então, ciúme, ansiedade, impaciência, vitimização, de achar que tudo é pessoal, levar para o lado pessoal, tudo né? Exatamente. Vício em fazer, pessoa que tem que estar o tempo todo ali fazendo, porque provar, né? Provar que ela tem valor. Exatamente. Exatamente. Crítica, medo, arrogância e orgulho. Muitas vezes ela põe uma capa, né? De que eu não preciso de ninguém, eu sei tudo. Exatamente. Não procura ajuda. Ela é muito sensível. Sim. Exatamente. Sentimento de inferioridade, autoimagem pobre, desrespeito com a autoridade, desconfiança, desconfia até da própria sombra, acaba com relacionamentos que poderiam ser duradouros, porque desconfia. Se a pessoa atrasar 5 minutos, já acha que está, né, fazendo coisa errada. Hiperperfeccionismo, vício em trabalho, vício em álcool, vício em droga, vício em prostituição, vício em redes sociais, tudo isso são comportamentos oriundos da rejeição. Então, é muito sério. Por isso que eu falo que 99% da população, de alguma forma, sofreu algum tipo de rejeição.
E teve uns que lidaram melhor com isso, outros não. Sim, exatamente. Meninas, nós vamos para um breve intervalo, né? No segundo bloco, vamos falar agora de cura. E antes da gente ir, gente, eu quero falar aqui do nosso parceiro, né? Que está nos acompanhando há algum tempo, o Café Luvisoto. É um café maravilhoso. E, gente, vai lá nas redes sociais, né? @ Café Luvisoto e conheça um pouquinho desse café maravilhoso. Nós vamos tomar ele aqui e todo mundo ama. E até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, falando das feridas da rejeição, né? Mais voltado aqui para mulheres, com a Helena e com a Karina, tomando, né, gente, o nosso café Luvisoto, um café maravilhoso, uma delícia, né? Delícia. Né, gente, eu gosto muito de falar, a gente gosta muito de presentear o pessoal que vem aqui também com as coisas da nossa região, né? E para ver que tem coisas maravilhosas. O café Luvisoto é um exemplo desses. Gente, a gente ficou de conversar agora sobre o poder da cura. E qual que é a primeira coisa para começar a curar essa raiz de rejeição que tanto atrasa e limita nossas vidas? A autoconsciência, né? Eu preciso primeiro saber que eu tenho essa ferida, reconhecê-la dentro de mim e a partir daí buscar ajuda. Quando eu paro de negar. Exatamente. Exato. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: quando eu descobri essa raiz de rejeição minha, eu fiquei muito revoltada com meus pais, muito magoada com eles, né? E isso trouxe um peso maior ainda para mim, porque eu já tinha a raiz de rejeição, fiquei ressentida com eles, eles ficaram também tristes, né? E o que eu quero falar para você é o seguinte: os nossos pais, eles são vítimas de outras vítimas. Ninguém rejeita um filho querendo rejeitar, ninguém magoa um filho querendo magoar, né? Então, os nossos pais, eles não... por mais que foram eles que causaram essa ferida em nós, nós não devemos imputar essa culpa para eles, né? Por quê? Porque senão vai dificultar a nossa vida, né? Eu quero só compartilhar rapidinho, Carol, o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, quando minha irmã nasceu, aí ela começou, né, a ficar mais cuidadosa com a minha irmã e tal. E aí, quando agora, depois de adulta, que eu fui descobrir por que ela me rejeitou ali naquele momento, eu casei a história dela com a minha. A minha mãe, quando ela nasceu, a minha avó teve depressão pós-parto. E
e rejeitou a minha mãe. Ou seja, minha mãe não mamou, minha mãe não teve acompanhamento da mãe dela. E aí a minha avó em seguida engravidou. Quando a nenenzinha nasceu, aí que minha avó não quis saber mesmo da minha mãe. Tá vendo como que é uma sequência? A minha mãe foi rejeitada, ela comunicou rejeição para mim. Também, que ela era a primeira. Exatamente. E aí ela me conta que ela tinha 3 aninhos. Ela era tão revoltada que ela pegou um pedaço de carvão e queimou a cabecinha da minha tia. A minha tia tem uma cicatriz até hoje. Por quê? Ela não sabia o que ela estava fazendo, mas ela queria matar a dor dela. Olha, você vê, uma criança de 3 anos, né, indo lá para poder matar a bebezinha. Não porque ela era má, é porque ela estava com dor, ela estava ferida. E pessoas feridas vão ferem pessoas, né? Então, se você descobriu aqui alguma comunicação de rejeição, nós vamos falar daqui a pouco sobre o passo seguinte, né? Que é o perdão. Começa com perdão, exatamente, toda cura começa com perdão. Então, não adianta nós ficarmos revoltados com os nossos pais, que isso só vai atrasar a nossa cura, né? Nossa libertação. E isso mesmo se a raiz de rejeição não estiver vindo da parte de parentes, ou às vezes vem de um amigo, às vezes vem de uma professora da escola. Independente. O negócio é sempre você nunca julgar a culpa no outro. É sempre exercer primeiro o perdão. Eu estava vendo hoje, Carol, achei tão interessante um pedaço de uma entrevista. Uma moça, não lembro se é na Índia, talvez vocês até viram essa entrevista, que ela ganhou na justiça o direito de jogar ácido no olho do agressor dela, porque foi o que ele fez com ela, ele jogou ácido no rosto dela. E ela ganhou na justiça o direito. Chegou diante do juiz, ela disse que abria mão do direito, que ela não faria o mesmo que ele fez. Porque era um ex-companheiro que tinha feito isso com ela, porque ela não quis casar. E aí ela teve o direito de fazer, porque ela deformou o rosto todo. O rosto dela ficou todo deformado. Imagina isso para uma mulher. E aí ela disse diante do juiz que ela abria mão desse direito, que ela não faria o mesmo, que ela perdoava o seu ofensor. Sensacional. Olha que coisa linda. Então, isso é cura. Ela está curada. Só uma mulher curada tem a capacidade de abrir mão do direito de punir aquele que feriu ela. E isso é perdão. É o que Cristo fez por nós na cruz. Ele tinha direito de nos punir, porque nós o rejeitamos. Pelo contrário. Mas ele, pelo contrário, né? Ele deu a sua vida por nós. Ele abriu mão do direito de nos punir. Essa cura, eu tenho que tratar ela no âmbito emocional, espiritual e até físico. Sim. Porque o corpo também responde, né? É aí que vem as doenças psicossomáticas. Queda de cabelo, aparecem manchas roxas, a pessoa dá problema no estômago. Chega até o nível do câncer. Somatiza, né? Exatamente. E isso é muito legal, Carol. A gente precisa ter muita humildade para chegar nessa conclusão. Eu fico muito feliz das igrejas estarem se abrindo para isso, sabe? Porque nós temos doenças físicas, sim, doenças emocionais e doenças espirituais. As físicas, a gente tem que procurar um médico, um profissional na área, tomar uma medicação e tal. As doenças espirituais, a gente ora, né, faz jejum, busca na palavra, intercessão, tudo isso. Agora, as doenças emocionais, a gente precisa pedir um apoio também, né? Aí existem, né, os terapeutas, os psicólogos que estão aí para ajudar. Tem gente com problemas espirituais buscando cura emocional, tá lá no psicólogo, não vai curar. Por quê? Porque vai curar espiritualmente. E da mesma forma tem gente com problemas emocionais só buscando oração. Ou só médico, né? Só médico, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter humildade para reconhecer onde eu vou buscar a minha cura. E descobrir, né? Em que área eu estou sendo mais afetada. Exatamente. Porque às vezes realmente eu vou precisar de um remédio que está atingindo meu corpo físico, mas está vindo através do emocional que eu vou precisar tratar. O impacto de traumas, Carol, ele pode levar a desajustes no nosso organismo mesmo. Sim. Então, só a medicação que vai fazer efeito. Exatamente. Sim. Só a medicação. Então, isso tem que ser identificado. Gente, o emocional é tão poderoso. Eu tava hoje, a hora que começou, um trem bobo. Eu mostrei pra vocês, olha aqui, meu esmalte. Ontem eu fiz unha, ficou cheio de bolinha, não teve jeito. A mulher pôs minha unha no gelo, não sei o quê. E eu falei, não preocupa, porque hoje é uma coisa que eu não tenho muito, mas ontem eu estava muito ansiosa. Eu falei assim, está vindo de dentro de mim. Sim. Então, reconhecer essa emoção, né? Então, quer dizer, estava quente a minha unha, meu organismo estava agitado também, meu organismo biológico. E uma coisa boba, né? Eu falo que eu tenho coisas que, às vezes, como eu não expresso muito, eu não sou uma pessoa muito emocional, às vezes eu somatizo. Então, eu tenho herpes, minha herpes estoura, eu tenho as dermatites atópicas, quando eu tô, né,
sai todas. Dependendo do estado emocional, aí o corpo vai responder de diversas formas, né? Nossa, o meu, as dermatites e a herpes é batata. Então o corpo responde, né? Sim. E é hora de reconhecer, tipo assim, eu preciso de ajuda, eu preciso, porque é o seu emocional. E você pode tratar isso emocionalmente, você tem recurso para isso, né? Então, é isso. E eu tô falando assim de episódios isolados. Imagina uma pessoa que já traz uma rejeição, que já vem fazendo esse mal para ela há tanto tempo, há tanto anos. Mas nós temos que tomar muito cuidado também, porque principalmente no nosso meio cristão, né? Sim. A tendência é o quê? Espiritualizar tudo. Espiritualizar tudo. E aí eu tudo. não posso tomar remédio porque eu sou crente. Eu não posso tomar remédio porque eu vou orar. Eu falo porque eu vivi essa experiência, né? Quando eu passei e descobri o câncer, eu comecei a entrar em pânico e ansiedade. Eu nunca tive isso, eu sempre fui muito tranquila. E aí eu não admitia que eu precisava tomar medicação. Eu tinha que orar. Eu vou orar, eu sou terapeuta, eu mesmo vou cuidar da minha mente e vai dar tudo certo. E eu vi que aquilo não mudava. Isso foi recente, né, Helena? Recente. Com toda a carga, experiência e maturidade. Já terapeuta de mulheres. E foi onde Deus falou comigo. Por quê? Você é melhor que alguém? Você não orienta as suas mulheres a tomar medicação? Por que você não vai tomar? Aí na hora eu senti Deus falar. Não precisou ninguém falar, Deus me respondeu. E aí no mesmo dia eu já liguei, marquei um médico. Tomei o ansiolítico, não precisei tomar além depois que eu fiz a cirurgia, porque o meu caso era só tensão pré-cirúrgica, né? Então tomei até o momento da cirurgia e depois não precisei dele mais. Mas aí eu entendi, eu falei, gente, não é que às vezes a gente precisa deixar de ser um pouco religiosa? Porque a gente às vezes é muito religiosa. Não, vai na igreja, faz a campanha tal, porque você vai ser curada. E aí não procuro o tratamento para entender as emoções, para descobrir a raiz. Onde eu fui rejeitada? O que fizeram comigo? Como falavam comigo na minha infância? Gente, tá tudo interligado. É um complemento. Sim. A ciência nós estamos, Deus também. Nós estamos na Assembleia de Deus agora estudando o corpo, alma e espírito. A tricotomia. Ou seja, nós precisamos reconhecer isso, que somos corpo, alma e espírito. Eu atendi uma outra mulher, assembleiana raiz, e ela não aceitava tomar medicamento para dormir e estava passando muito mal porque não estava dormindo. E aí eu falei com ela, pega seu óculos e quebra agora. Ela falou, quê? Eu falei, quebra seu óculos, foi o homem que fez. Você não pode usar óculos, não. Pra que você está usando? Ela olhou para mim assim, foi na farmácia, comprou remédio para dormir. Eu falei, simples assim, o seu corpo está pedindo uma ajuda para dormir. E por que você usa óculos e não pode tomar um remédio para dormir? Ele vai colapsar. Se você não ajudar, ele vai entrar em colapso de então, alguma forma. Sabe? Então, é entender isso. Eu gosto de usar essas expressões que a pessoa vai entender na prática. O que a Bíblia fala? Não são os que precisam dos médicos, mas os doentes. Ou seja, se eu estou doente, a Bíblia me autoriza a procurar um médico. Sim. Essa dor que a gente traz, às vezes é tão difícil chegar na cura, porque às vezes a pessoa não quer admitir, né? Exato. E é mais por vergonha, por medo, por se achar... a pessoa vai achar que eu sou menos, bobagem. Tem vários... Tem vários. Tem isso aí, né? A pessoa fica com medo de se expor, né? De mostrar que é fraca, de mostrar fragilidade. E tem a falta de consciência também. Ela nem sabe que ela foi rejeitada. Ela viveu isso tudo, mas ela não tem a consciência que essa rejeição causou esse machucado todo dentro dela. Ela não Na verdade, ela Carol, uma das feridas da rejeição é a vergonha. A vergonha, né? A vergonha, a pessoa carrega uma vergonha. Eu tenho vergonha de tudo, eu sou tímida para tudo, eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou de verdade. Então, ela cria uma máscara, né? Às vezes ela tem as melhores ideias, mas ela não expõe por medo de crítica, medo de ser rejeitada de novo. A pessoa que é rejeitada, ela constrói muros de proteção para ela não se sentir rejeitada de novo. Então, por exemplo, a pessoa que fala assim, nunca mais homem manda em mim, nunca mais meu patrão vai brigar comigo. A pessoa que fala, nunca mais isso vai acontecer, provavelmente ela tem uma raiz de rejeição. Ela está se protegendo. Né? Eu atendi uma moça... Ela coloca uma armadura. Uma armadura, exatamente. Eu atendi uma moça maravilhosa, nutricionista de Belo Horizonte, muito conhecida, né? Muitos seguidores, e o pai dela teve uma rejeição com ela, e essa menina, ela
todo namoro dela, todo namoro. Ela chegava no noivado, ela terminava com os rapazes. Aí ela foi entender por que ela fazia isso. Porque ela tinha tanto medo de ser rejeitada por eles que ela rejeitava primeiro. Então, para ela não sentir a dor da rejeição, ela rejeitava. Ela isso largava. aí é uma autossabotagem. É uma autossabotagem. um dos comportamentos de quem foi rejeitado, a autossabotagem. Ela nem Autossabota percebe, toda mas hora. sabota seus próprios projetos. Gente, isso é muito triste, né? E saber que eu acho que todos nós, gente, de alguma forma, já passou, todo mundo, ninguém tá ali por algum tipo de rejeição. O problema é como que você vai lidar com isso durante a sua vida. Mas a notícia boa é que a gente tá falando agora, tem cura, né? Exatamente. Sim, Tem cura. Seja ela espiritual, emocional ou física, tem que tratar. A gente fala muitas coisas de Deus, né? Que Deus, né? A gente falar em Efésios 1-4. Ali vai falar que nós somos escolhidos, amados e aceitas pelo amado, por Deus, né? Isso significa que Deus aceitou antes mesmo de qualquer pessoa te rejeitar. E às vezes a gente espelha em Deus essa rejeição, principalmente quando vinda dos pais. Aí a gente não quer muita proximidade com Deus porque a gente espelha em Deus também. O relacionamento, ele reflete muito, né? A forma como eu me sinto vai dizer como eu vou expressar isso diante de Deus. Umas expressam com rebeldia, outras já com insensibilidade, não conseguem sentir Deus, né? Posso São falar até muitas assim, formas. Karina, Helena, Deus, vocês falam comigo, Carolina, Deus te ama. Ele te ama, tá aqui, você aceita. Não ama você pode escolher, nada, né? não Ama nada, porque eu senão vivi te ama tudo com isso. Exato. Imagina um Tem pai. isso. Imagina Tem. um pai abusivo, né? Que bateu, que estuprou uma filha, né? Que Foi fez muito atrocidades. Quando essa menina pensa em Deus como pai, qual que é a referência que ela vai ter? O pai dela. Fala, peraí, se o meu pai, que devia me amar, me abusou, me bateu, me estuprou e tal, como que ela vai conseguir enxergar Deus, Carol? É só pela misericórdia mesmo, é só pelo Espírito Santo mesmo. Mas é uma das consequências espirituais, é isso, do abandono, é isso. Por exemplo, o pai que abandonou, a filha acha que Deus vai abandonar como o pai abandonou, entendeu? Que no momento de dificuldade Deus não vai estar com ela. Abandonado. Entendeu? Então, assim, é uma das consequências, é o distanciamento de Deus. Você pode saber que toda pessoa que se diz ateu, toda pessoa que não tem muita proximidade de Deus, ela teve alguma coisa, algum problema de paternidade. Que afastou, sério, que afastou ela dessa comunhão com o Senhor. E como é que eu vou então, meninas? Como é que eu vou começar a me curar unindo, tratando essa parte emocional com a espiritual? Então, como eu tenho os grupos terapêuticos, é a coisa que eu mais falo para elas, que elas precisam firmar a identidade delas em Cristo. Primeira coisa, conhecer quem elas são em Deus. Não é sobre os pais da terra. Quem elas são em Deus. E aí, como que faz isso? Conhecendo a palavra. É a palavra de Deus que vai trazer as verdades sobre nós. É a palavra de Deus que diz quem nós somos. Então, eu vou escolher ficar com a palavra. Ainda que meu pai e minha mãe tenham me dito muitas coisas. E aí eu já vou começar a filtrar. Isso que meu pai e minha mãe falou não é verdade. Ou isso que o meu marido falou comigo não é verdade. Então, eu me torno uma mulher muito posicionada, porque meu marido pode chegar perto de mim e falar, nossa, você tá feia, hein? Eu vou falar assim, é mesmo, eu me acho linda. Por quê? Porque eu estou muito bem comigo, com Deus, né? Porque tem muitos maridos que tentam ferir. Você sabe quem que você é, a sua identidade está muito bem. Exatamente, eu preciso saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, nada pode me diminuir. Quando eu fazia terapia, a minha terapeuta falava assim comigo, eu preciso que você escreva uma carta para tal pessoa. Sim, a gente usa muito isso. Esse recurso é muito poderoso. Assim, a pessoa não vai ler, mas eu preciso que você escreva. É para pôr para fora. Para pôr para fora. E eu falava assim, tá bom. E eu já pensava assim, não vou escrever, né? Aí, no próximo sessão, corre desse confronto, assim, né? Cadê a carta? Eu falei, não escrevi. Por quê? Eu falei assim, porque eu não tava, eu não tava afim de escrever. Eu não quero escrever. Aí ela começou a me apertar. E demorou até eu escrever essa carta. Quando eu escrevi essa carta, eu falei, tá aqui. Aí ela pegou, dobrou lá, rasgou, não leu. Eu falei, que desaforo. Aí, depois disso, né, eu fiz umas 2 sessões, ela falou, você tá de alta. Você precisava tirar de dentro, né? Eu precisava escrever. E eu falava, não vou escrever. Eu pensava comigo. Ela falava, tá bom. Aí eu chegava lá, não escrevi.
porque eu não quis. Elas correm de desconforto. E um dos comportamentos de quem foi rejeitado, quem sofreu alguma comunicação, é a resistência, né? As pessoas têm resistência de se entregar, né, ao processo ali de cura, né? Então, é difícil mesmo. Mas a Helena falou sobre o autoconhecimento, né, de você saber quem você é, e eu acho que o segundo passo aí para a cura é o perdão. Né? O perdão, você não precisa sentir vontade, porque a gente não sente vontade de perdoar mesmo quem nos ofendeu. Não, eu acho que você tem que falar, eu te perdoo, até fica fácil, não tem? É decisão mesmo, é falar, se eu não perdoar, eu vi uma vez uma frase do pastor, acho que o pastor Hernandes Dias, ele falou, se você não perdoar, você morre. Ou você perdoa ou você morre. Isso é muito sério. E é verdade, porque o não perdão, ele te mata aos poucos, é um veneno letal, assim, que vai te matando aos pouquinhos, porque você se torna escravo de quem você não perdoou. Sim, você carrega a pessoa consigo. Você chega numa festa, você tá maravilhosa, aí chega aquela pessoa que te magoou, que te confrontou. Você murcha na hora. Gente, você vai embora, você perdeu tudo ali, né? Você dorme com a pessoa, você acorda com a pessoa. Então, o ponto fundamental aí é o perdão. Perdoar seus pais. Meu pai já morreu, como que eu vou pedir perdão para ele? Ou como que eu vou perdoar ele? Gente, o perdão é isso aí, escreve uma carta de perdão. Muito usada para quem já morreu. Porque o perdão é para quem ficou, né? Não é para quem partiu. Você vai perdoar e você vai sentir o benefício do perdão. Na verdade, perdoar o outro é se tirar de uma gaiola emocional. Exatamente. Porque quem está na gaiola emocional é você. Exatamente. E aí você decide, não, eu não quero mais ficar nessa gaiola emocional. E gente, só você pedir o Senhor, ele te ajuda. Fala assim, Senhor, me dê força, me ajuda. Isso que você está falando aí é o quê? Tirar os olhos da rejeição, do problema, da ofensa e voltar os olhos para o Senhor. Senhor, eu tiro os meus olhos daquilo que me fizeram e coloco os meus olhos em Ti. Me ajuda. Me ajuda. Isso, gente, eu sei que dá para ficar aqui horas e horas falando, né? Eu quero deixar um versículo aqui para as mulheres que nos acompanham, depois eu vou deixar vocês duas despedirem. Muito obrigada. E assim diz o Senhor, né? Eis que faço novas todas as coisas. O Senhor pode fazer novo tudo na sua vida, né? Toda manhã a misericórdia dele se renova nas nossas vidas, então ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza. Então busque refúgio nele, busque apoio nele, busque ajuda nele, porque ele está lá, sempre para nos ouvir e nos estender a mão. Eu quero deixar para você, né, que você é amada, aceita e compreendida por Deus. E você é o projeto mais importante da sua vida. Então vale a pena investir em você, buscar o autoconhecimento, buscar perdoar quem te ofendeu, quem te feriu, perdoar aqueles que vieram antes de você, para que os que vêm à frente de você sejam também curados. Um abraço e que Deus abençoe a sua vida. Amém, meninas. Queria agradecer, foi ótimo, amei o nosso bate-papo, né? E para você que nos ouviu, é isso. Perdoe a si primeiro, né? Porque a gente carrega muitas culpas, então se perdoe quem te ofendeu, mesmo que você não queira, né? Para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus fez você para viver, tá? Não aceite menos do que a plenitude de Deus, não aceite menos do que tudo que Deus preparou para você. Pessoal, até o próximo episódio, fique na paz e no amor daquele que nunca nos rejeitou, que foi Jesus.